7 milhões de reais sumiram dos cofres do São Paulo na temporada passada. O Tricolor apresentou seu balanço financeiro com vários dados positivos. Por exemplo, o São Paulo conseguiu reduzir suas dívidas bancárias e também suas dívidas de maneira geral em 110 milhões de reais. A última atualização apontava 858 milhões. O Tricolor registrou superávit de 57 milhões. As receitas superaram 1 bilhão de reais pela primeira vez na história do São Paulo. Apesar de tudo isso, as contas do Tricolor foram, nessa quinta-feira, reprovadas pelo Conselho Deliberativo. 194 votos pela reprovação contra 34 votos favoráveis. Foi uma clara manifestação do Conselho Deliberativo em desaprovação a Júlio Casares, presidente que precisou renunciar para não sofrer um impeachment. E aqui vem o ponto central dessa discussão. Tinha a impressão de que esse veto às contas era só uma questão política, mas ficou constatado no Conselho que existiram saques de 11 milhões de reais feitos pela diretoria do São Paulo na temporada passada. 4 milhões de reais com justificativas detalhadas. Foram despesas com pagamento em espécie de arbitragem e premiação a jogadores. Aí você deve estar se perguntando, mas e os outros 7 milhões de reais? Quase toda essa grana foi classificada como um fundo promocional da presidência, sem explicação sobre o destino dos valores ou documentação comprobatória. Antes de gravar o vídeo, procurei o Júlio Casares para ver se ele queria se expressar a respeito do tema. Ele disse que o assunto está sendo tratado por seus advogados. Reprovação das contas pode causar problemas para a RIMACIS. É que quando um clube reprova suas contas, ele passa a ter uma série de dificuldades com a lei que vigora no futebol brasileiro. A saideira sobre o tricolor, Júlio Batista, já assinou o contrato com o São Paulo, contrato de 3 temporadas, já havia contado para vocês com exclusividade nessa quarta-feira, que ele foi o escolhido para substituir Alan Barcelos como novo técnico do Sub-20 do São Paulo. Olha só, 2 jogadores aí quebraram também o silêncio e animaram demais a torcida do São Paulo. O primeiro deles, Gabriel Sara, que declarou sempre São Paulino, né? Ele se declara São Paulino e agora ele diz que ele quer voltar para o São Paulo um dia, mas não para encerrar a carreira. Quer voltar muito em breve, quer voltar apto a ganhar título, a mudar o caminho do São Paulo de lugar ali, mudar o curso do São Paulo da realidade, tentar colocar o São Paulo de novo no eixo do time ganhador de títulos. Este é Gabriel Sara. E o outro que falou também agora é o William Gomes. O William Gomes saiu do São Paulo de uma maneira muito bizarra, né? Ele foi pro time do Porto, onde a diretoria de Júlio Casares meio que espanta o William Gomes pra lá. O São Paulo assinou um pré-contrato com o Wendel, então tava garantido que o Wendel até o meio do ano viria pro São Paulo. O São Paulo quer antecipar o Wendel. Pô, tudo bem, mas assim, pra antecipar era com conversa, não flexibilizando o William Gomes ir embora por 50 milhões de reais, 50 e pouquinho, pra do nada o São Paulo poder ter o Wendel. O Wendel já era nosso, só não tinha tempo ainda pra vir. O Wendel veio, não fez nada até hoje, tá mais de um ano aí, não fez absolutamente nada até hoje. E o William Gomes foi embora, tá brilhando na Champions League. Mas, quando perguntado, o jovem jogador, o jovem craque, também fala que quer voltar para o São Paulo, deixou as portas abertas, mas ele agora tá até mais difícil do que o Sara. O Sara tá na seleção brasileira, tá super valorizado, só que o William Gomes ele deve ir para um time gigantesco da Europa pela bagatela de 80 milhões de euros. É brincadeira ou não é? O São Paulo tá vendo um jogador dos mais craques possíveis, podendo se mudar de time aí do nada e indo para um gigante da Europa. Até ontem ele era nosso e não joga, né? O que tá acontecendo também com o São Paulo é que o Luca também demonstrou interesse de times de fora do futebol brasileiro. E o Ferreirinha também. Hoje, com o Roger Machado mudando o time de São Paulo ali, ele pega o Ferreirinha e põe de ponta esquerda. Pega o Luca e põe de ponta direita, ou Ferreirinha de direita, Luca de esquerda. Isso aí é pro Roger Machado. Mas esses 2 jogadores têm sondagem para sair de São Paulo. O primeiro deles é o Ferreirinha indo pro Besiktas. Fiz de novo uma outra busca e o Ferreirinha no Besiktas torna realidade absoluta. Não foi ainda, mas o próprio São Paulo não deve dificultar dele ir. O Luca ainda tá no São Paulo, ainda é do São Paulo. Agora, uma coisa que eu levantei aqui é aquele Nahuel Barrios, lembra dele? Ponta esquerda do São Lourenço, está hoje com 25 anos. O Nahuel Barrios é argentino que joga hoje lá no São Lourenço. Ele tá no São Lourenço há um tempão, tanto que o contrato dele acaba agora, aqui no fim deste ano aqui. Ele chegou lá em 2018, foi renovando o contrato, vai acabar agora em 26.
2 mais 6, 8 anos de São Lourenço. O cara é maior conceito lá. Esse Nahuel Barros aqui, ele tá hoje com 27 anos. Ele é um jogador de 1,56m, ele tem 1,5m. Só que quando ele jogou contra o São Paulo, ele foi um cara que ele conseguiu demonstrar qualidade. Eu tava olhando na LDU, aquele Brian Ramírez lá, e ele tava na LDU quando jogou contra o São Paulo, fez gol, só que ele foi embora lá pro Cincinnati. Então, se o São Paulo realmente não consegue segurar pontas, vamos lembrar, o William Gomes, vendido em tempo recorde, o Henrique Carmo, vendido em tempo recorde, o Lucas Ferreira, vendido em tempo recorde, Elinho, o Vitinho, aquele lá, o David Neres, Luiz Araújo, todos os pontas do São Paulo são vendidos em tempo recorde. Eles não param aqui. Agora o São Paulo lançou o Luca e muito em breve vai lançar o TT. E são jogadores também que já demonstram o futebol europeu ter interesse em levar os caras. Dito isso, o São Paulo fechar um cara de 27 anos como o Nahuel Barros seria uma mão na roda. Seria uma saída muito boa para você ter um ponta de maneira imediata. O que impacta diretamente na contratação do Nahuel Barros, que é favorável demais ao São Paulo, é que o valor dele de mercado hoje está estipulado na casa dos 600 mil euros. 600 mil, você paga para ele 6, 12, 18, 24, 36, 4 milhões de reais, basicamente, você consegue trazer o cara para cá. Só que ele está acabando o contrato. Então, em 3 meses, menos de 3 meses, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer clube e sair de graça no final do ano. Mas se for vir na janela agora, já com o pré-contrato assinado, também o São Lourenço deve flexibilizar e o São Paulo pode aproveitar essa oportunidade de um jogador que já foi assunto aqui, de um jogador que já foi realidade aqui, que todo e qualquer São Paulino se interessou pelo futebol do Nahuel Barros quando ele jogou principalmente contra o São Paulo numa Libertadores. E aí, top ou não é? Fala comigo, vai. Temos uma enquete no ar. O que o Roger Machado tem que fazer contra o Inter? Nossa, estou curiosíssimo para saber qual que é a resposta de Arnaldo Ribeiro. Será que ele vai falar que é para voltar com os 3 zagueiros? E aí, Arnaldo? 3 zagueiros? Martelada nos 3 zagueiros? Varinha de condão do Renan nos 3 zagueiros? Como é que... Ele tem que pelo menos considerar a possibilidade, né? E não ser refratário como ele foi de início, né? Porque, afinal, o elenco dele foi formado muito para jogar com 3 zagueiros, pelo menos de vez em quando, né? Pelo excesso de zagueiros e a escassez de jogadores em outras funções, né? Levar em consideração, já que, por exemplo, ele não vai ter o Bobadilla contra o Internacional, o Lucas está fora, ele tem que considerar, testar essa possibilidade. E acho que, de certa forma, ele deixou essa lacuna numa resposta na coletiva pós-Palmeiras. E a outra coisa, que não está na enquete, mas acho que ele vai ter que trabalhar, além de variações e todo tipo de situação, bola que você parada, tiraria, tá então, tudo Cauli? mal trabalhado. Dependendo, sobretudo fora de casa. Quando o Palmeiras já teria começado com 3 zagueiros sem o Cauli, na minha concepção. Depois é muito mais fácil mexer, né, no time, enfim. Mas acho que o Cauli é um cara que ainda vai dar bons frutos. Já deu alguns sinais, mas ainda, para mim, precocemente como titular, até pela escassez. Mas outra coisa que ele vai ter que trabalhar, Valentim, além de variações táticas, a bola parada do São Paulo ofensiva, que é um lixo hoje, ele vai ter que trabalhar o discurso, né? Porque mais do que o jogo, e o Renan falou, e o Gabriel falou, de como foi ruim o jogo, o meme da segunda-feira era a entrevista. E isso pode ter um monte de conotações, mas essa coisa da comunicação pega muito hoje. E acho que ele vai ter que trabalhar com os seus assessores, com os assessores do São Paulo, uma forma de se comunicar mais clara, mais direta, com menos rococó, porque isso pega também, cara. Isso distancia em vez de aproximar, né? Então é uma situação que também ficou latente depois da derrota para o Palmeiras. A entrevista. Vocês se comunicavam assim? Vocês se comunicavam assim naquela época, Renan? Putz. Eu até hoje não sei falar direito. Imagina aquela época que se eu falava em gatilhos e pé contrário. Como é que é? O pé contrário do lado errado. Canhoto do pé contrário. E aí tinha o pessoal comentando, é o Curupira, né? O canhoto do pé contrário. Então, não. Mas assim, no futebol as coisas são muito. Na teoria, tudo é muito simples, né? Se o São Paulo tivesse ganhado o jogo do Palmeiras de 2-1, virado o jogo,
a explicação dele sobre o gol ia virar um meme engraçado, né? Olha lá! Só que como o São Paulo não produziu nada, além de ter perdido o jogo, não produziu nada, nunca chegou perto de empatar o jogo, o meme já virou um meme depressivo. O que esse cara tá falando? Esse cara é maluco, não sei o quê. Eu vou ser muito sincero. Você ouvindo o que ele tá falando, né? E assim, aí é uma obrigação minha. Eu trabalhei com mais de 30 treinadores. Até termos em inglês alguns utilizavam, para vocês terem ideia da loucura. Até termos em inglês, não era gatilho, não, era em termos em inglês alguns usavam. Então, eu tenho obrigação. O Autuori gostava de um. Só que o Autuori, assim, até injustiça comparar o Autuori, pô. Cara, ele era muito claro, as explicações do Autuori era assim, era cristalino pro entendimento de qualquer um. Era autoral, né? Não, era espetacular o Paulo Autuori, né? Ele poderia falar nas entrevistas do jeito que ele falava, mas com a gente ele sempre foi muito claro. Mas, enfim, eu tenho a obrigação de ver o lance e entender o que ele está falando. Eu entendi o que ele quis dizer perfeitamente no lance. Só que ele não está falando simplesmente para mim, para você, Valentim, para o Arnaldo e para o Gabriel. Ele está falando para 25 milhões de pessoas, velho. Que os caras não são obrigados. Nós somos obrigados, porque nós estamos aqui falando para eles também. Mas eles não são obrigados. Então ele tem que ter um vocabulário mais simples para as pessoas entenderem, né? O pé contrário, os jogadores. E o mais importante de tudo é que a comunicação com os jogadores chega de uma forma que os caras entendam, né? Eu não entender, o torcedor de São Paulo não entender é uma coisa, né? Agora, os jogadores estão entendendo o que ele está passando. Eu já trabalhei com um treinador que tinha muita clareza e inteligência na leitura tática, mas não conseguia passar para a gente. Não conseguia transportar isso para o campo, né? A gente espera que o Roger, mais do que as palavras, entre aspas, bonitas, os termos diferentes, ele esteja conseguindo passar isso para os jogadores, que é o mais importante. Resultado. Ele tem que estar focado no resultado agora, porque daí essas palavras bonitas vai virar meme engraçado. Olha lá, meu treinador é inteligente pra caramba. Ó. Você viu? Viramos o jogo contra o Palmeiras, olha lá. É a explicação dele. Esse cara é um monstro. Agora, perdeu o jogo do jeito que foi, não sabe merda nenhuma, é um burro, só fala desse jeito aí, quer enganar a gente. É isso. Infelizmente, futebol é isso aí. Gabriel Sá, a comunicação com a torcida é importante, ainda mais quando o time tá perdendo, né? No fim, acho que não tem como fugir um pouco disso, né? Tudo bem que ele mostra que ele entende o jogo, mas em momentos difíceis as coisas pequenas são sempre aumentadas, né? Então, eu sou suspeito pra falar do tal do Tati Case porque eu odeio o tal do Tati Case. Pra mim é a coisa mais, mais assim, cara, desastrosa que já foi inventada, né? Você colocar o futebol, que é um jogo de termos complexos, mas de fácil entendimento, em termos que o torcedor comum, cheio de BO na vida dele pra resolver, precisa ficar decifrando códigos, né, na entrevista. Acho que você usar muito termo acadêmico é ruim. Dito isso, é o que o Renan falou, se tivesse vencido o jogo, como foi contra a Chape também. Contra a Chapecoense, quando o São Paulo venceu, ele fez uma coletiva usando alguns termos também. E ninguém falou. É que no clássico, quando o jogo em que você cruza 40 bolas na área, não dá um chute que suje o uniforme assim, do Carlos Miguel, tem 4 atacantes ao mesmo tempo, atacantes de área em campo, uma explicação tática dessa vira meme, né? Assim, viraliza, né? E eu vi até alguns comentários, pô, não foi nada demais, não é nada absurdo que ele falou, concordo. Acho que você consegue entender ouvindo pausadamente. Mas você tem que entender que você está falando com um público que, de modo geral, não sabe o que é a regra do gatilho da bola rodada para trás, né? Então, acho que é importante que seja simplificada a comunicação. E com tudo isso que a gente falou, eu acho que nosso debate esportivo ele tem que evoluir sempre, a gente tem que falar mais de campo-bola, mas acho que assim, a distância para esse debate do esporte para com o seu torcedor. E a entrevista coletiva ela não é para mim, ela não é para o Valentim, ela não é para os outros que estão na sala, né? A gente estando ali ou não indifere, né? Muitas vezes. Obviamente tem que ter alguém para fazer a pergunta, né? Mas pode ser qualquer jornalista fazendo a pergunta. O fato é que a entrevista ela é transmitida para o torcedor. Senão era uma entrevista fechada, né? Não era transmitida e era um papo em off. Cara, não é um papo em off. É uma entrevista coletiva ao seu torcedor.
eu acho que pode ter a comunicação. É o maior problema do São Paulo hoje? Não. Não é nem 1% do que é a questão do São Paulo. Mas acho que viraliza justamente porque o campo não trouxe uma resposta. E o Roger, que tinha no sábado, para mim, ele deu alguns passos para trás na relação com o seu torcedor. Pelo que o campo apresentou, o jogo era um divisor de águas, tinha que ter apresentado algo melhor no clássico, e a coletiva, para mim, é só para coroar essa distância com o público, né, que vai ser algo difícil para recuperar. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.